de hematologia, e hoje a monitoria vai ser sobre anemias. Inicialmente, a professora já deve ter falado que o conceito de anemia é hemoglobina abaixo dos valores de referência. No caso, antigamente, a gente dava anemia como pelo microhematócrito. Como assim? O microhematócrito, ele dá uma porcentagem de hemácias, a porcentagem de hemácias no seu sangue total. E isso meio que dá uma noção para o médico, para o hematologista, se o paciente está anêmico ou não, porque ali, por exemplo, dizer que eu pego o hematócrito de 10% de um paciente, dá um forte indício que ele tem anemia, mas tem falhas. Por isso que a gente usa o conceito de hemoglobina como o conceito mais confiável. Por isso que a OMS adotou o conceito de hemoglobina. Ah, mas como assim esses considerar casos especiais? Como assim o hematócrito pode ter falhas? Opa, alguém pediu para entrar. Como assim gente, só uma paradinha rapidinho. Alguém está gravando? Tem alguém gravando hoje? Peraí. Se alguém tiver começado a gravação ou ainda não começou, é só me falar que eu repito. Eita, tem ninguém gravando hoje, ó. Eita. Ah, tá. É, Letícia, tu tá gravando? Ah, pronto. Vamos começar de novo. Avisa quando começar, que eu começo. Pode? Pronto. Boa noite, gente. Falando sobre anemias. O conceito que a gente usa é o conceito da OMS, porque ela registra como hemoglobina abaixo dos valores de referência. Antigamente a gente usava hematócrito para dar essa noção, mas o hematócrito tem várias falhas. Por exemplo, um paciente com desidratação, ele vai ter menos água. E concordando que a pessoa tem menos água, ela vai ter menos plasma. Então, por exemplo, o capilar está aqui, né? O sangue vai ficar mais elevado, vou ter menos plasma, vai parecer que o hematócrito está mais elevado. Ao passo de que algum paciente, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui de um caso com hematócrito baixo, sem ser anemia, é claro. Um paciente que. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Pronto, um exemplo bem simples. Vamos dizer que tem alguém internado e está tomando soro na veia. E eu colho o sangue ali perto onde está tendo aquele acesso do soro. O soro vai diminuir esse plasma, ele vai diluir, principalmente do local que eu coletei. Então vai me dar essa falsa impressão de que está baixo, sendo que na verdade não está. Por isso que eu falo considerar casos especiais, que nem sempre é, eu vou ter quadros parecidos com anemia, mas nem sempre vão ser anemias. E aí, das anemias, eu estou falando no plural porque são várias. Das anemias, a mais comum é a ferropriva. Opa, alguém pedindo para entrar. A mais comum é a ferropriva. E ela é muito associada, gente, basicamente, tirando alguns certos casos de anemia ferropriva, é claro, ela é muito associada nas condições socioeconômicas. Geralmente é em países mais pobres onde ela está mais presente. Mas, não se engane, ela pode dar em rico, dar em pobre, dar em todo mundo. Só que com o pobre é maior, porque é um tipo de anemia carencial. Então, em populações mais vulneráveis financeiramente, espera-se ter, e também realmente reflete nisso mesmo, a carência de acesso ao ferro. Por isso que ela é chamada ferropriva. Vou falar dela mais para frente. E outra, gente, um detalhe muito importante. Se alguém falar para você que a anemia é uma doença, dê um chute na cabeça dela, joga um chinelo e tampe a boca dela porque ela é uma louca. A anemia não é uma doença. Eu estou com anemia. Você não está com a doença anemia. A anemia, ela é sinal de que tem uma doença. Eu tenho uma doença ali e o reflexo dela é a anemia. Então, ela não é doença, ela é o sinal de uma. E a anemia, ela acontece tem várias anemias, tem
uma prevalência tão grande que a OMS chama ela de síndrome. É um tipo de, é considerado como um tipo de síndrome também. Mas ela é o sinal de uma doença. Opa, mais alguém para entrar. E aí, como são várias, eu preciso classificar, eu preciso dar nome aos bois. Ah, por que que eu tenho que classificar as anemias? Porque vai ficar mais fácil de eu diagnosticar. Se eu organizá-las direitinho, eu vou saber diferenciar quem é aqui no jogo do bicho, vou separar cada uma no seu grupinho e nesses grupinhos eu vou ter características marcantes de cada uma. E aí, dependendo do exame, eu vou saber me direcionar melhor, tratamento correto e aí melhora do prognóstico do paciente. Tem duas classificações, a morfológica e a fisiopatológica. Eu gosto de usar esse outro termo aqui mais didático, causa e efeito. Como assim? É, um outro detalhe aqui rapidinho também. Vou começar pelas fisiopatológicas, gente. A classificação fisiopatológica é uma classificação de causa. Ela aponta para a causa daquela anemia. No caso, por exemplo, uma anemia ferropriva. O que é que está causando a anemia ferropriva? Deficiência de ferro. Então, ela é considerada como tipo o quê? Uma anemia por deficiência de ferro. Outro exemplo, anemia por deficiência de B12. É... Peraí, só um momento. Seguinte, anemia por deficiência de B12 também é uma carencial, que é a anemia megaloblástica ou perniciosa. E aí, tipo, anemia por perdas sanguíneas, isso é a causa. A morfológica, por exemplo, já vai ser diferente. Micro, macro e normo. Das micro, vou pegar a ferropriva. Causa, deficiência de ferro. Consequência, anemia ferropriva. Causa, deficiência de B12. Consequência, anemia megaloblástica. Vocês estão entendendo isso? Essa situação de essa relação causa-consequência? A fisiopatológica, ela foca na causa daquela anemia. A morfológica, ela vai focar no efeito dela. Qual é a característica de uma anemia ferropriva? Hemácias microcíticas hipocrômicas, por isso ela está nas anemias microcíticas. Qual é a característica de uma anemia megaloblástica? Macrocítica. Vocês estão entendendo? A falta de B12 gera uma macrocitose, a falta de ferro gera uma microcitose. Aí outro exemplo, perdas agudas de sangue gera uma anemia normocítica. Beleza essa parte aqui. Agora eu vou explicar essa parte é esquisito de hiperproliferativo e hipoproliferativo. Como assim? Existem anemias em que eu vou aumentar a minha eritropoiese em algumas situações. Por exemplo, se eu estou perdendo sangue, estou tendo perda aguda, vamos dizer que eu sofri um corte e aí eu perdi dos meus 5 litros, vamos dizer que eu perdi uns 3 litros de sangue nesse corte. A, a minha medula vai tentar compensar isso. Eu vou entrar no quadro anêmico? Vou. Ah, mas por quê? Sua hemoglobina está normal? Está normal. Mas, como eu perdi muito sangue, quando eu perdi muitas hemácias, automaticamente eu entro num quadro de anemia por essa perda aguda. Ou seja, eu perdi muito sangue. E aí, qual é a primeira coisa da medula? Ela, tá faltando sangue, então vamos fazer o quê? Produzir mais. É tipo aquela coisa, produção sob demanda. Se aumentar a demanda, vai produzir mais. Então, aumentei a necessidade de ter mais hemácias e aí a minha medula ela vai produzir mais. Essa anemia de perda aguda é uma hiperproliferativa, por exemplo. Ao passo de que, vamos pegar a nossa ferropriva de novo, ela, como está faltando ferro, as minhas hemácias vão estar pequenininhas. Basicamente, eu gosto de dizer que as anemias carenciais é como se você fosse fazer um bolo e aí faltasse ingrediente. Você não vai fazer o bolo bonitinho como você faria normalmente. Vai fazer, às vezes sai menor, às vezes sai solado, às vezes sai mal feito, mesmo jeito a hemácia. Eu estou falando rápido demais, eu estou Tá falando mal. tranquilo. Tudo bem. Se eu tiver faltando recursos para produzir a hemácia, por exemplo, está faltando ferro. O ferro está onde? No M. Está faltando, sei lá, vitamina B12, que é na parte da divisão celular. Vai me atrapalhar? Vai atrapalhar a eritropoiese de algum jeito. Então, isso vai reduzir
a minha capacidade de proliferar as células. Então, essas carenciais, elas geralmente se classificam pelas hipoproliferativas. E assim, essas hiper e essas hipo são da fisiopatológica. Aí, por exemplo, um exemplo da hipoproliferativa, anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de B12. Uma da hiperproliferativa, anemia por perdas agudas de sangue, e por aí vai. É porque tem essa classificação das carenciais, tudo, das perdas, e todas elas se encaixam nessa proliferação da medula. Mas por que faz isso? Porque tem um exame que é muito importante, que eu acho que vocês ainda não viram, que é a contagem de reticulócitos. Em um caso de anemia carencial, os meus reticulócitos vão estar diminuídos. Por quê? Porque a minha eritropoiese vai estar atrapalhada. Se eu atrapalhar a eritropoiese, vou ter menos reticulócitos do que eu deveria ter. Se eu tiver com a minha eritropoiese superestimulada, eu vou ter mais reticulócitos do que deveria ter. E por isso que a gente chama hiperproliferativa e hipoproliferativa. Gente, até aqui tudo bem? Essa parte da classificação. Essa parte da fisiopatológica, eu estou só falando assim, pincelando mesmo, porque para a gente vai focar na morfológica, porque é o que a gente vê no laboratório, é o que a gente está. Quem for para as análises clínicas, é o que a gente vai ver, vai ser a nossa realidade, a gente só vai ver o efeito, a gente não vai ver a causa. Tudo bem? E aí, agora vindo para nossas causas, para a nossa classificação de efeito, né? Vamos começar hoje pelas anemias microcíticas, como eu falei. Na próxima semana eu vou dar prosseguimento com as anemias normocíticas e macrocíticas. Ah, porque na semana que vem vai ter duas e essa só tem uma. Porque as normocíticas e macrocíticas são mais tranquilas, são mais rapidinhas. As microcíticas são as que pegam mais e geralmente a professora cobra mais elas. Enfim, aí eu vou focar nelas. Das microcíticas, eu vou ter três. Anemia ferropriva, a nossa queridinha mais comum. Anemia das doenças crônicas, eu vou botar ADC. Deixa eu ver qual. Eu acho que eu botei sideroblástico também. E não. Não. E botei talassemias. Opa. E as talassemias. Tem também, gente, a anemia sideroblástica. Mas a sideroblástica eu vou falar em outro momento. Vou deixar para falar semana que vem, porque ela é mais chatinha. Começando pela primeira, né, a anemia ferropriva. É a forma mais comum de anemia no mundo inteiro. É a mais comum, é a mais prevalente. É a que tem mais incidência, mais prevalência. Qual é a característica marcante dela? Ela pode ser causada por de baixa absorção de ferro. A pessoa pode ter até dieta boa, mas não absorve. Ela pode ter a dieta pobre, né? Por isso que eu falei que países pobres geralmente têm uma taxa maior de anemia ferropriva. E detalhe nesse ponto aqui: perdas crônicas. Perdas crônicas. Como assim perdas crônicas? Como eu tinha falado antes, uma perda aguda não vai ser suficiente para me dar uma anemia ferropriva. Vai ser uma anemia normocítica, porque não acabou com minha depleção de ferro. Vamos falar mais aqui. Os slides, gente, estão bem resumidinhos, porque eu estou mais com o know-how na cabeça, que está só me servindo de guia. Seguinte, você não fica com anemia ferropriva de uma hora para outra. Não, isso não acontece. Vocês se lembram que o ferro, quando a hemácia morre, ele é reaproveitado e tal, pega o macrófago, pega, leva de volta para a medula e reaproveita para fazer o novo M. Ele é reciclado. E a gente não tem nenhum método específico para excreção de ferro. Ou seja, se tudo fosse bonitinho, as mil maravilhas, ninguém ficaria anêmico. A gente recicla o ferro. E a gente não expele, então, beleza. Por exemplo, um homem, a não ser que ele tenha perdas de sangue ou a dieta seja pobre, com ele tendo um aumento de demanda, ele não vai ficar anêmico, não. Não fica. Porque o meu ferro tá sendo renovado, está sendo reciclado. Agora vamos pegar um exemplo bem clássico. Vocês, meninas, por exemplo, é, todo mês vocês têm uma perda de sangue. Todo mês vocês têm uma perda de sangue, ok. E vamos pegar um exemplo de uma menina que ela está tendo essa perda de sangue, vamos ver que ela tem menstruações muito intensas, aquela pessoa com super menstruação, só falta morrer de hemorragia.
E aí ela não liga de repor esse ferro. O que é que vai acontecer ao primeiro momento? Ela vai ficar com anemia? Não, porque eu tenho minhas reservas de ferro, eu tenho minhas reservas de ferro na forma de ferritina e hemosiderina, sendo que a ferritina é a minha reserva de ferro mais acessível. Ferritina. Se eu não repor, essas reservas vão ser depletadas, elas vão se esgotar. Quando se esgotar, o meu ferro também vai baixar também, e aí eu vou entrar nesse quadro de anemia ferropriva. Vocês entender, vocês conseguem perceber que a anemia ferropriva não está sendo uma doença nesse caso, ela está sendo uma consequência. Consequência de quê? A pessoa está perdendo ferro, perdas crônicas, ela está perdendo ferro e não está ligando de repor. E aí a depressão de ferro dela vai, e o ferro dela vai embora nessa brincadeirinha. Então, como consequência, ela vai ter esse quadro de anemia. E como é que seria a anemia ferropriva? É, quais são os achados laboratoriais dela? Como é uma anemia microcítica, a gente espera que o VCM seja baixo. Mas uma anemia recém-instalada, gente, ela não é um VCM muito baixo ainda não. Você começa a ver com o RDW começando a aumentar, pode ser um pouquinho abaixo de 15, ou seja, sem indicar anisocromia, ou anisocitose, aliás, perdão. O primeiro sinal é o RDW começando a aumentar. Porque assim, logo de cara a gente não vai pedir logo esses exames complementares aqui, a gente não pede ainda. A gente recebe o hemograma e faz, faz a revisão de lâmina, né, pelo esfregaço, e aí a gente tem a suspeita. Vamos dizer que a gente faz o diagnóstico e tudo, beleza. Recebemos o sangue de uma pessoa, deu VCM baixo, deu RDW aumentado e deu hipocromia. Já posso bater o martelo? É anemia ferropriva? Não. Porque eu posso ter outras anemias, por exemplo, a anemia das doenças crônicas, ela também dá isso, dá hipocromia, dá RDW aumentado e VCM baixo. E o tratamento das doenças da anemia de doença crônica é diferente da anemia ferropriva. Aí, beleza. Encontrei esses achados, essas suspeitas, esses 3 achados principais. O que é que eu vou pedir além disso? Exames complementares. Dos exames para diagnosticar a anemia ferropriva, a ferritina, ela é o mais importante. Ela é a peça-chave. É aquele assim que já quase chega no diagnóstico, já dá uns 90% de certeza que a pessoa está com anemia ferropriva. Por quê? Vocês se lembram que na anemia ferropriva, acabei de falar que a gente ocorre a depleção das reservas de ferro? Pois é, uma das reservas é a ferritina. E dessas anemias, a única que apresenta ferritina muito abaixo é a ferropriva. Então, muitas vezes, só pela dosagem de ferritina, já dá para dar uma quase certeza de diagnóstico. Outra coisa que também dá baixo, se a ferritina, que é minha reserva de ferro, dá baixo, obviamente, a minha reserva de ferro também vai dar, o meu ferro sérico também vai dar baixo. Aí, essa outra característica é a capacidade total de ligação do ferro da alta, ou que pode ser pela dosagem de transferrina também, essa CTLF, que é a capacidade total de ligação do ferro, pode ser calculada de 2 jeitos. Diretamente, que é pela dosagem de transferrina, ou indiretamente, que é pela capacidade de ligação do ferro. Por que que vai dar aumentada? O corpo tenta, a absorção de ferro pelo enterócito, ela é, como é que eu posso dizer? Eu não queria dizer sob demanda, mas é basicamente assim. Se eu tiver uma necessidade maior de ferro, eu vou absorver mais. Se eu tiver ok de ferro, eu absorvo pouquinho. Só o necessário ali para manter. Se eu estiver perdendo, eu vou aumentar minha absorção. Então, capacidade total de ligação do ferro e transferrina vai estar elevada. Como eu tinha falado, essa é uma anemia hipoproliferativa. Então, a gente já espera que a contagem de reticulócitos é baixa. Tem um outro exame que a gente pode pedir também, mas é um pouquinho desnecessário para a ferropriva, mas é uma eletroforese de hemoglobina. O que é isso? É saber que tipo de hemoglobina tem no meu sangue. Normalmente não se pede, mas vocês vão já entender porque é que eu estou falando dela aqui na ferropriva. Eletroforese de hemoglobina dá normal. Aí, outra coisa.
Uma vez diagnosticado como anemia ferropriva, o tratamento se dá por reposição de ferro, simples e beleza. É tanto que a gente no SUS, quem tem anemia ferropriva recebe suplementação de ferro na forma de sulfato ferroso. O sulfato ferroso ele tem uma certa toxicidade, mas não é o suficiente para afetar uma pessoa. O tratamento é baratinho. Ah, mas por que é sulfato ferroso se tem as reações adversas? Que é barato. E os benefícios superam as reações adversas. Então dá para tomar ainda de boa. Apesar de ele ter um pouco de toxicidade, ele ainda é bem seguro. Tem na forma também de ferro quelato, tem ferro polimaltose que é envolvido. Esses são mais absorvíveis, são mais de fácil absorção do que o sulfato ferroso. E essa reposição pode ser feita tanto oral, ou caso a pessoa não tenha capacidade de engolir, ou então vomite, ou então com algum problema, tem a opção parenteral. Só que essa parenteral é um pouquinho mais tóxica, porque eu já estou jogando ferro na corrente sanguínea mesmo. E aí pode dar meio que uma ligeira toxicidade ao ferro. O tratamento é esse. Mas, como eu tinha falado antes, é o sinal de uma doença. Se eu estou tratando a anemia, eu estou tratando só a consequência. Eu tenho que ir na causa. Se bem que uma anemia ferropriva é a falta de ferro, se eu tiver repondo ferro, beleza. É dois coelhos numa cajadada só. Mas vamos dizer que a causa. Uma pegada da mulher menstruando loucamente e sem repor ferro. A causa é essas menstruações excessivas, e aí ela pode ver algum tratamento para, por exemplo, perder um pouco diminuir um pouco esse excesso de menstruação, ou então um outro exemplo mais tranquilo. Vamos dizer que uma criança está cheia de lombriga. As lombrigas estão fazendo ferimentos no intestino, estão roubando ferro, estão absorvendo ferro no lugar do. Estão parasitando a gente. Estou ficando com essa anemia ferropriva por causa de uma verminose. Então, a causa seria o quê? A verminose. Tomou Anitta, tá tudo resolvido, tá tudo bonitinho. Vocês estão entendendo essa parte de resolver a causa? Sim. Tudo bem, anemia ferropriva, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza. Vamos agora para a anemia das doenças. Vamos agora para a anemia das doenças crônicas. Primeiro, já iniciando, que é um termo em desuso. Nem toda doença crônica vai gerar essa anemia. É assim. Por quê? Vamos dizer assim, é porque realmente é um termo antigo, gente. O que eu queria falar mesmo é isso mesmo. É um termo antigo que tá começando a entrar em desuso. Eu agora não. Eu tinha na cabeça agora o nome desse novo jeito de reportar uma anemia, mas eu acabei esquecendo agora. Mas quando eu me lembrar, eu coloco para vocês. É o segundo tipo de anemia mais comum, e esse tipo de anemia ele vai casar um pouquinho com a parte da imunologia. Não sei se vocês estão fazendo ainda, ou ainda vão fazer. Acho que não, acho que é só semestre que vem. Enfim, eu vou entrar um pouquinho nessa imunologia, mas eu prometo a vocês que vai ser indolor. É que eu preciso dela para falar sobre esse tipo de anemia. Pessoas com doenças inflamatórias que produzem essas citocinas inflamatórias, que pode ser doenças inflamatórias, pode ser uma infecção crônica, aliás, né, não aguda, uma infecção inflamatória, por exemplo, lúpus, ou então neoplasia também pode causar, né, um câncer. Meu Deus, estou falando muito, né, cacuete. Vamos lá. Quando eu tenho uma infecção ou uma neoplasia ou qualquer coisa que ative essas citocinas inflamatórias, ela vai gerar a ativação de macrófago. O macrófago vai liberar esses componentes aqui: interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 3. Isso, para quem viu o capítulo de eritropoiese e de hematopoiese, a gente se lembra que são inibidores da eritropoiese. Aí o que é que vai acontecer aqui? Se eu estou inibindo a eritropoiese, eu posso ter meu ferro no nível tranquilo. Eu posso ter meu ferro normal. Mas se eu estiver inibindo a eritropoiese, eu vou ter menos hemácia. Menos hemácia, menos hemoglobina, e aí, anemia. Ele vai inibir os precursores. Se eu diminuir a eritropoiese, anemia das doenças crônicas. Deu para entender essa relação? Sim. Aí, o que é que vai acontecer também? Aqui de novo, né?
Inflamação, infecção, neoplasia, o macrófago, cadê o meu laser? O macrófago vai liberar IL-6 no fígado e o fígado vai, aqui é um outro mecanismo também das doenças crônicas. O fígado vai produzir essa hepcidina. O que é essa hepcidina? O que é que ela vai fazer? Como a figura está dizendo, vai gerar uma redução da absorção intestinal de ferro e vai diminuir a liberação de ferro dos estoques. Como assim? Vocês se lembram daquele slide do enterócito que tem uma porteirinha chamada ferroportina? Pois é, a hepcidina ela vai funcionar como se fosse uma tampa. Ela vai tampar. Eu posso estar absorvendo que só a peste aqui é ferro, mas ele não vai sair. Ele vai ficar aqui, não vai sair porque está tampado, vai ficar preso. Foi como eu falei, eu tenho ferro. O problema é que eu não consigo ter o acesso a ele. O meu estoque não está sendo liberado, está sendo bloqueado. E aí, diferenciando já da anemia ferropriva, a minha ferritina na anemia das doenças crônicas, ela não vai estar baixa, ela vai estar normal. Porque minha reserva vai estar ok, gente. E aí, eu só não vou ter o acesso. Opa, por que eu não estou passando mais slide? Pronto. E aí, anemia das doenças crônicas. O que é que a gente encontra de achado laboratorial? Vocês conseguem entender que o ferro sérico, mas a ferritina está normal, o ferro sérico está baixo, mas a ferritina está normal ou elevada? Vou explicar. Meu ferro sérico é o meu ferro livre no corpo. A minha ferritina é a minha reserva de. Meu Deus, tá dando alergia aqui a gata. A minha ferritina, ela é minha reserva. Se eu estou só reservando e não estou liberando, logicamente minha reserva vai ficar ou normal ou vai aumentar. Mas, como eu não estou repondo o meu ferro, ele vai diminuir. O ferro sérico é o ferro livre. Ele vai diminuir. E como eu estou com minha reserva ok, a minha capacidade total de ligação do ferro vai ficar baixa, porque tecnicamente eu não estou com demanda de ferro, porque eu tenho. Eu só não vou ter o acesso. É como se fosse aquela pessoa super rica, que ela tem 10 milhões de reais, tem 10 milhões de reais, e aí fica gastando mil todo mês. Ela tem 10 milhões de reais no banco e ainda tem, tipo, sei lá, 100 reais no bolso. E aí, a cada dia ela fica perdendo R$ 1 desse bolso dela. Mas ela ainda tem uns 10 milhões, só que ela não consegue ter acesso a esses 10 milhões. Ela é pobre? Não. Ela só não está conseguindo ter acesso à reserva de dinheiro dela. Do mesmo jeito, a anemia das doenças crônicas. A pessoa está com deficiência de ferro? Não necessariamente. Porque não necessariamente? Ela está só com o ferro sérico dela baixo. Mas a minha ferritina está normal ou elevada. Meu estoque está ok. Eu só não vou ter o ferro. Não vou ter acesso a ele. Tudo bem? Como característica também de uma anemia microcítica, como eu tinha falado, né? VCM baixo, HCM baixo. Aí aqui de novo aquela famosinha eletroforese de hemoglobina que eu tinha falado, normal. Já já vocês vão saber porque é que ela não estou botando ela aqui. Como tratamento, a gente foca no tratamento da doença de base. Mas se o tratamento for crônico, se não tiver cura, tipo lúpus não tem cura, a gente vai tratando, vai tentar diminuir a gravidade do lúpus do paciente, ou então, vamos dizer que a pessoa tem. Vou pegar um exemplo da minha PIBIC. Hemofilia. Se a pessoa não tratar hemofilia, além de ela ter. Ai, não vai servir, não, porque ela está tendo perda crônica, vai depletar ferro, que ela vai perder. Enfim. Vou pegar uma outra doença de base. Uma outra doença. Lúpus mesmo. É uma doença inflamatória, a pessoa vai ter e tal. E aí, a gente só trata. Mas o tratamento vai melhorar o prognóstico do paciente. Melhorando o prognóstico, diminui um pouco o quadro da anemia. Ou eu posso tratar com EPO. O que é EPO? Eritropoetina. Se eu não estou produzindo, se eu estimular a produção, talvez dê uma compensada com eritropoetina, com EPO. Ou com antagonistas da hepcidina, algum fármaco antagonista de hepcidina. Por quê? Se a hepcidina está tampando, eu venho com um fármaco antagonista, se liga na hepcidina e impede que ela faça ligação aqui na ferroportina. Ou então impeça a produção de hepcidina, ou então destrua a hepcidina. Algum medicamento, algum composto que vá. Opa, alguém levantou a mão. JP, a hepcidina é uma enzima ou é uma molécula? As duas. É uma enzima. Ela realmente vai servir como tampa. É uma proteína.
nas vias das duplas, ela é uma proteína. Aí ela vai servir como tampinha. Então, qualquer medicamento que. Vamos dizer que meu problema está sendo esse, eu estou produzindo muita epsidina e ela está tampando. Eu vou chamar de proteína. Talvez ela não seja enzima, é proteína. A epsidina ela vai se ligar e vai tampar aqui. Então, se eu usar qualquer medicamento que faça algum medicamento que impeça que a epsidina se ligue a ferroportina, ou então que destrua a epsidina, ou então que iniba ela, vai melhorar meu prognóstico, porque vai fazer a liberação de ferro para o plasma. Tudo bem? Ok. Anemia das doenças crônicas era isso. E, por último, talassemias. Lembrando que eu não falei talassemia, falei talassemia. São várias. Aqui é um samba do crioulo doido. É uma coisa louca. Não vou entrar muito a fundo também, porque é um mundo. Tem beta menor, tem alfa, tem. É uma esculhambação. Como coloquei aqui, é um grupo heterogêneo de talassemia, é um tipo de anemia, né? É um grupo heterogêneo, onde a característica principal é a redução da síntese de globinas alfa e não alfa. Como assim não alfa? Pode ser beta, pode ser gama, pode ser epsilon, mas a principal é a alfa. Por exemplo, duas alfas, duas beta, duas alfa, duas gama, duas alfa, duas zeta, e por aí vai. E aí, dependendo da sua talassemia, você não vai produzir a alfa, você não vai produzir a beta, às vezes você não produz nenhuma. Aí vai depender da sua talassemia. Nesse caso, se eu não tenho a globina, se está faltando a globina, como é que eu vou ter a hemoglobina? Vocês estão vendo que aqui esse quadro de anemia não vai ser por falta de ferro, porque aqui eu vou ter ferro. E as talassemias têm alfa e beta, né? Porque vão dizer talassemia alfa, talassemia beta. O alfa e beta vão se referir a qual cadeia de globina está faltando. E aí tem a mínima, tem a menor, tem a intermediária e tem a maior. Depende da gravidade. E aí, gente, nesse caso, eu não falei em nenhum momento que está faltando ferro. Estou absorvendo ferro, ok, meu ferro está ok, está tudo às mil maravilhas. O problema é que eu não tenho globina. Se eu não tenho globina, minha molécula de hemoglobina vai ficar toda bugada. E aí, se a minha hemoglobina está toda bugada, carrego menos M, menos oxigênio e tal. Menos oxigênio, anemia. E aí, ó, olha as características. Sérico, normal, vou ter meus ferrinhos ok. Minha capacidade de ligação de ferro, ok também, tá tudo normal. Isso aí, essa parte tá tudo normal. Ferritina, minhas reservas. Ah, como é que tá meu ferro? Tá ok. Como é que tá minha ligação no ferro? Tá ok. Como é que tá as minhas reservas? Perfeito. Não vou ter sideroblásticos. Ah, esse aqui eu vou falar depois. Vou falar aqui brevemente, depois aqui. O problema realmente vai ser na cadeia da globina. E aí, por exemplo, na eletroforese de hemoglobina. Vamos lá. Deixa eu recapitular isso aqui, que eu me embananei um pouquinho. Aqui também o VCM vai dar baixo, que aí vai ser uma anemia microcítica. Aí vamos dizer que você se depara com essa situação aqui, ó. Na ferropriva, tá dando tudo baixo. Baixo, baixo, baixo. Capacidade total de ligação do ferro alta, ok. Aqui, tudo baixo, menos a ferritina, que dá normal ou elevada. Aí você chega numa pessoa que está com anemia microcítica que está tudo normal. Os outros exames complementares. Aí você fica, que diabo é isso? Aí já dá uma suspeita de que seja alguma coisa genética, que não seja coisa a ver com ferro, mas sim na cadeia de hemoglobina, na cadeia de globina. E aí eu vou ter que fazer a eletroforese de hemoglobina. Que exame é esse? Que diabo de exame é esse? Que tu está falando aqui, tá só adiando e agora que tá falando. É um exame que vai dizer que tipo de hemoglobina eu tenho no meu organismo e qual a proporção dela. Ela serve também como diagnóstico para anemia falciforme, que pode ser a clássica anemia falciforme, pode ser traço falciforme, pode ser S-talassemia, pode ser uma talassemia ligada a uma falciforme, por isso que é bem heterogêneo esse grupo. E aí a eletroforese de hemoglobina vai me dizer que tipo de hemoglobinas eu tenho. E pelo tipo de hemoglobina que eu tenho, eu vou saber qual tipo de talassemia eu vou ter. Por exemplo, se eu tiver com a minha hemoglobina A2, que é a adulta número 2, duas alfa, duas
gama, se não me engano, ou delta, acho que é delta. Deve ser 2 alfa ou 2 delta. Se eu tiver A2 alta, significa que A1, que é 2 alfa, 2 beta, está baixa. Então, seria um tipo de beta menor. E a hemoglobina H, que tem um tipo H, seria uma alfa. E por aí vai. Aí, o diagnóstico mesmo que vai servir como fechar... me embananei de novo. Desculpa. O meu exame que vai servir de chave para diagnóstico de talassemia vai ser a eletroforese de hemoglobina. Porque na hora que eu pegar esses exames complementares, aqui vai estar tudo normal. E aí vai me dar essa suspeita. E já falando, tudo bem, gente? Talassemias. Alguma dúvida nessa parte da eletroforese, do tipo de hemoglobina e tal? Pode repetir esse finalzinho aí da eletroforese? Vamos lá. A eletroforese de hemoglobina, ela vai servir, como é que eu posso falar direitinho? É um exame que ele vai me dizer que tipo de hemoglobinas eu tenho nas minhas hemácias. Por exemplo, um adulto normal, mais ou menos uns 96% é da hemoglobina A1. Aí, sei lá, 3,9% é hemoglobina A2. E traços, tipo 0,1% é a fetal, que a gente tem só uns restinhos de fetal ainda. Isso aqui é uma eletroforese de hemoglobina. Ela vai dizer qual é a sua hemoglobina e qual a porcentagem dela no seu organismo. Se o médico chegar, ou então o farmacêutico, vamos dizer, vamos puxar uma sardinha para o nosso lado. Se a gente farmacêutico pudesse fazer esse negócio de exame complementar e tudo, e aí se depara com essa situação, pega um paciente está anêmico, com anemia microcítica, e aí vê, anemia microcítica, vamos diferenciar qual é agora. Se eu tenho anemia microcítica, eu vou olhar a primeira coisa para fechar o diagnóstico, vou olhar o quê? Ferritina. Se ferritina der baixa, eu já vou dizer que é ferroprivo, mas nossa ferritina deu normal, beleza. Ferritina deu normal, ok. Já elimina a ferropriva. Aí fica, por exemplo, doenças crônicas e talassemia. Capacidade total de ligação no ferro, deu normal. Opa, já acendeu outra luz. Ferro sérico normal, mais outra luz. E aí, pede o quê? E outra, ausente de sideroblastos. E outra. Aí eu vou pedir eletroforese de hemoglobina, porque aí eu vou saber que tipo... esses exames estão me mostrando que é o seguinte. Ferro sérico, CTLF e ferritina estão me dizendo o seguinte. O ferro está normal com o teu paciente. Não é o problema, não é ferro. É o que está acontecendo aí. No caso, não tem nada a ver com ferro, mas sim a cadeia de globina. Se ela estiver mal feita, a minha hemoglobina vai ficar mal feita. Hemoglobina mal feita, carrega menos oxigênio, refletindo num quadro anêmico. Deu para entender? E é por isso que a eletroforese ela vai me servir de diagnóstico. Ela vai dizer qual é o tipo de hemoglobina está sendo predominante no meu paciente, e a partir desse tipo dominante, tipo predominante, eu vou saber qual é o tipo de talassemia que a pessoa vai ter. Tudo bem? Deu para entender, André? Deu sim. Pronto, gente. Sim. Esqueci. Lembrei. E a sideroblástica, dando só um resuminho, mas vou falar mais semana que vem, é, ela é um caso em que a hemoglobina tá tudo ok, tá tudo beleza, tá tudo bonitinho. O ferro tá ok, o problema é que o ferro fica se depositando na hemácia, ele realmente precipita. Só dando um resuminho, ele fica se precipitando. E aí, a hemácia com esse ferro precipitado, ela é chamada de sideroblasto. Aí é outro exemplo que vai dar tudo normal, só que o problema está no ferro precipitando. Meu ferro está ok, mas ele está precipitando na hemácia. E aí ele vai dar esse problema. Só que esse de sideroblasto eu vou falar melhorzinho na semana que vem. E aí eu vou sempre trazer para você essa parte, essa coisa. Achados laboratoriais, tratamento, o tratamento da talassemia. Redução da doença de base. Como é uma coisa genética, não tem como eu me curar. Então, eu posso reduzir a minha característica. Como? Aí varia. Também são tratamentos bem heterogêneos. Por isso que eu não coloquei aqui a parte de tratamentos. E era isso, gente. De coisas, hoje foi rapidinha mesmo, porque eu quis focar nessas daqui primeiro, para ficar mais didático. E